Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma apresentação de um livro. Nós vamos fazer uma explanação, uma explicação inicial de um livro chamado As Virtudes Morais, este livro aqui, né, do Santo Tomás de Aquino, que é doutor em teologia moral, tá certo? Uma pessoa assim muito entendida sobre este assunto relacionado então à moralidade humana e, enfim, tudo aquilo que rege o comportamento e as atitudes humanas. Então, assim, o que ele vai falar, né? A gente vai fazer então um comentário inicial sobre essa importante obra então do Santo Tomás de Aquino. Então ele vai falar que o ser humano ele tem a sua natureza, ele tem duas facetas dentro da sua natureza, dentro da sua vida, dentro da sua alma, dentro daquilo que rege o seu comportamento e as suas virtudes. Ele tem uma natureza, né, a potência natural da sua vida, a sua natureza humana, que vai ser responsável por uma qualidade relativa, então, dessa capacidade ou dessa potência da sua alma, né, daquilo que realmente faz com que ele tenha uma determinada capacidade de atitudes morais, e outra que seria voltada à parte sobrenatural, aquilo que transcende a matéria. Então, ele tem algo ligado à matéria, que seria ligado à sua natureza, e algo ligado também à sua parte sobrenatural, que seria aquilo que está relacionado a uma graça, né, que é proporcionada diretamente por Deus. Porque, segundo o São Tomás de Aquino, a virtude, ela deve tornar o homem bom e fazer o homem, né, fazer com que o homem faça o bem. Então, ela tem essas duas capacidades de tornar o homem bom e fazer o homem fazer o bem. Então, o homem ele só é capaz de fazer o bem exatamente por causa dessas virtudes que ele tem, que podem ser de um aspecto, então, relativo, mais ligado à sua natureza, e o homem ele é capaz, mas é de uma maneira mais assim limitada, segundo a sua capacidade natural de fazer virtudes morais, mas quando ele é capacitado por Deus, quando essa virtude vem pela graça divina, o homem ele tem uma capacidade muito maior de ser bom, de fazer o bem, né? Porque segundo o São Tomás de Aquino, a essência humana ela deve ser então reforçada pela graça divina, né? A alma humana ela deve ser reforçada pela graça divina para fazer o bem, né? O homem ele não consegue, ele é mais limitado por ele mesmo a fazer o bem, exatamente por causa da natureza concupiscível, irascível, que fazem parte das potências inferiores da alma dele. E estas, como eu falei, devem ser submetidas à razão, né? Na verdade, para que essa potência que está ligada, né? Para que essa potência que está ligada à natureza do homem seja capaz de realizar algum tipo de bem, geralmente ele deve estar submetido à razão humana que possa dar essa capacidade, vamos dizer assim, natural para o homem realizar certas virtudes, né? Quando o homem submete, então, a sua parte irascível, concupiscível, a essa razão que vai torná-lo, então, apto a ser uma pessoa boa, a tentar, pelo menos, fazer o bem. Agora, se o homem ele não se submete à razão, vai ser muito difícil ele fazer o bem, porque a parte irascível, concupiscível vai falar muito alto. E o homem ele vai ter dificuldade, então, em fazer o bem, porque a natureza humana é decaída, né? Muitas vezes é marcada pelo pecado original. E isso impede com que o homem seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais assim sobre-humana, uma pessoa mais sobrenatural. E então, quando ele submete à razão, ele consegue, então, principalmente dominar a sua natureza concupiscível e irascível. E quando ele, então, através de certas virtudes que são a fé, a esperança e a caridade,
Essas virtudes, quando elas são colocadas, que são virtudes cristãs, colocadas sobre o homem, sobre o seu intelecto e sobre a sua vontade, o homem vai ser capaz, dentro principalmente dessas suas potências humanas, que são o intelecto e a vontade, quando isso está submetido, então, além de estar submetido, como eu falei, irascível, concupiscível à razão, e o intelecto e a vontade, que são potências da alma, submetidas, então, à caridade, à fé e à esperança, o homem conseguirá, então, ser uma pessoa virtuosa de verdade. Ele vai conseguir fazer o bem. Mas isso, como eu falei, vai depender muito dele deixar Deus agir na vida dele. Deus precisa agir para que essa capacidade humana seja aprimorada, né? Porque o homem sozinho ele tem uma capacidade muito limitada. Ela precisa ser aprimorada, a sua essência humana. O Santo Agostinho fala da questão das potências da mente humana, né? Que a mente humana tem assim as suas potências, tem as suas capacidades naturais. Essa potência humana, ela precisa estar revestida da graça. Ela precisa estar revestida, então, dessa graça divina que vai tornar o homem apto, então, a ser uma pessoa melhor. Porque se o homem ele for contar consigo mesmo, ele vai ser muito limitado. Então, o Santo Agostinho, aí a gente pode entender que a graça de Deus é essencial. E principalmente quando a virtude da caridade, que é uma virtude cristã, é infundida no homem. O homem ele se torna um ser muito mais capacitado. E aí vai também surgir aquela pergunta, né? Se as virtudes infusas elas podem ser colocadas sobre o homem. Então, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Né? Alguns dizem que não é possível existir na mesma pessoa uma potência que opere de um jeito, né? Vamos dizer assim, humana, e uma potência que seja difusa. Isso não seria possível existir na mesma pessoa. Ou vai operar uma ou vai operar a outra. Essa virtude infusa ela seria uma virtude que seria infundida exatamente pela ação sobrenatural, né? Uma ação assim que transcende então a capacidade humana. Então uns dizem que é possível e outros dizem que não. Então é um tema bastante controverso. E também eles acreditam que essas virtudes infusas não podem ser aumentadas, porque elas são assim algo que faz parte até de um desígnio divino e faz parte de uma realidade muitas vezes já determinada e ela não poderia aumentar segundo esse desígnio divino e essa natureza, essa realidade que já foi determinada por ela, né? Então não é possível muito a existência dessa virtude infusa, embora algumas pessoas acreditam que sim, acreditam que através da virtude infusa você pode melhorar ainda mais essa parte das potências da mente humana, essa parte da parte da essência, né? Que o ser humano ele tem uma essência muitas vezes marcada pelo pecado e pelos vícios, pela natureza irascível e concupiscível, mas alguns acreditam que através dessa virtude infusa você pode melhorar isso, né? E você pode inclusive fazer com que a natureza humana decaída, os vícios, né? Muitas vezes um vício através de uma mudança de hábito, porque ele vai falar muito também através dos hábitos, né? Que os hábitos eles não podem ser aumentados, mas você pode aprimorar um hábito pré-existente, fazendo com que uma pessoa deixe às vezes uma intemperança, que seria uma coisa muito negativa, e ele possa se tornar uma pessoa temperante. Então ele pode aprimorar, né? E pode modificar, mas nunca ficar criando novos hábitos, né? E ele vai falar então que a virtude infusa é aquilo que vai então fazer com que as pessoas possam melhorar as suas atitudes e que os atos dos seres humanos, eles vão ser então, eles vão gerar virtudes adquiridas e essas virtudes adquiridas, elas tornarão também o homem melhor. Então não só através da virtude infusa, como a gente às vezes posso achar um tema controverso, mas muito mais ligado à graça divina, muito mais ligado à questão sobrenatural, né? A questão da infusão, da infusão não, da presença das virtudes cristãs, né? Muito mais através das virtudes cristãs, da caridade, tal, da fé, que você vai aprimorar, que você vai tornar essas virtudes adquiridas pelos atos, virtudes que tornam o homem um ser
melhor, que vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor e que ele possa abandonar os vícios, né? Porque não faz sentido uma pessoa que seja tocada por essa graça, ela permanecer nos vícios. Então, os vícios, né, que são defeitos de caráter, moral, principalmente, podem ser modificados através dessas virtudes adquiridas, através da presença da graça, né? Então, São Tomás de Aquino, ele vai falar que essas virtudes morais, elas são muito ligadas a isso, né? A esses hábitos que são gerados, aos hábitos que as pessoas vão gerando com o tempo, que elas vão criando, elas vão se aperfeiçoando, elas vão, através dos seus bons hábitos, principalmente, elas vão abandonando os hábitos negativos, né? A intemperança, tudo aquilo que corrompe a natureza humana, né? Que torna o homem um ser inferior, um pior, né? Principalmente, elas vão sendo modificadas pelas virtudes morais, pelas virtudes adquiridas, por aquilo que vai tornando então o ser humano um ser melhor, porque ele acredita então que o homem, ele só pode se tornar melhor quando ele é tocado pela graça, quando ele vai adquirindo novos atos e esses novos atos vão transformando então esse ser humano, vão assim tornando esse ser humano um ser humano mais apto a fazer o bem, né? Porque o bem ele é algo que não é assim tão fácil de ser exercido, segundo São Tomás de Aquino, né? O bem precisa realmente de uma ajuda divina. O ser humano precisa então dessa graça divina para que ele possa fazer o bem, né? Para que ele possa ser uma pessoa melhor. Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente vai continuar esse livro, né, uma reflexão sobre essa importante obra, né, do São Tomás de Aquino, que são As Virtudes Morais. Eu convido quem quiser adquirir essa obra da editora Eclésia, né, que é uma editora muito, muito importante nesse sentido, vai ajudar muito a ter um conhecimento melhor sobre esse assunto tão interessante que a gente pode, então, aprender através dessa leitura. Então, até o próximo vídeo com mais conteúdos em relação a isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.